Então, a gente teve uma nova tese do TST sobre um tema muito importante. Na verdade, a gente teve duas teses, tá? Hoje eu vou falar aqui, eu estou com as teses na minha tela, aqui sobre as questões envolvendo doença profissional e acidente do trabalho. Mas antes, a gente precisa entender que a doença profissional, acidente do trabalho, ela pode, eu vou colocar outra cor, ela pode ter dois resultados. Eu posso ter uma lesão com o resultado morte e sem resultado morte. Nos dois casos, a gente consegue falar em dano moral, certo? Dano material e dano existencial. Além de ser possível, no caso do dano sem resultado morte, falar em dano estético, certo? Teria outros danos para a gente poder discutir? Teria. Para não ficar uma aula muito longa e a gente não falar de dano moral ricochete, etc., vamos falar só sobre o dano material aqui, que é o importante para as teses que a gente vai falar, tá? Mas é possível a gente falar de todos esses danos. Muita gente, inclusive, deixa de lado o prejuízo à vida de relações decorrente de um acidente ou de doença profissional. Esse prejuízo à vida de relações gera o chamado dano existencial. Então, muita gente deixa esse dano de lado, acaba não pedindo e aí acaba ficando uma indenização não requerida, vamos dizer assim. Mas existe esse dano também, que não é cabível apenas. Muita gente imagina que o dano existencial acontece apenas quando tem excesso de jornada por um longo período, e não é, né? Essa é uma das hipóteses em que existe dano existencial. O que importa é ter um prejuízo para a vida de relações. Então a pessoa fica com uma sequela, por exemplo, é possível que isso interfira na sua vida social, na sua relação familiar, e isso, se for comprovado ou se for lógico, em decorrência dessa sequela, gera indenização por dano existencial. Tudo bem? Beleza. Quanto ao dano material, que é o foco da aula de hoje, existe um tratamento dado pelo Código Civil, que eu estou abrindo aqui, eu espero que você esteja abrindo aí também, de uma forma um pouquinho diferente para o dano com resultado morte e sem resultado morte. Com resultado morte, a gente tem o artigo 948 do Código Civil. E sem resultado morte, a gente tem o 950 do Código Civil. Me pediram para melhorar a minha caligrafia, eu vou caprichar aqui. Isso é eu caprichando. Beleza. Bom, para o 948, com o resultado morte, no caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações, aí eu vou pular, inciso 2, na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima, certo? Então, o que a gente tem aqui no resultado morte? A gente tem dois pontos. Primeiro, que é expectativa de vida, certo? E o segundo ponto, que é a quem o morto os devia. Então vai para quem tinha dependência econômica, tá? Presumida de descendentes menores de idade e cônjuge, né? Mas tem outras hipóteses também. Não existe previsão no artigo 948 de pagamento em parcela única. Então, parcela única não tem.
Aqui, na lesão sem resultado morte, o artigo 950 fala que se da ofensa resultar defeito para o qual... Ah, tá, existe um outro ponto aqui. A base é 100% da remuneração. Só que tem uma dedução de 30%, que é o que a vítima gastaria com a sua própria subsistência. Então, é 100% da última remuneração, menos 30%. Sem resultado morte, o que acontece? Primeiro que o valor vai para a própria vítima, né? Segundo, que é 950, lucros cessantes até o fim da convalescência incluirá a pensão correspondente à importância para o trabalho que se inabilitou ou depreciação que sofreu. Se a incapacidade for permanente, essa pensão é vitalícia, certo? Só que aqui a gente tem um outro ponto, que o percentual vai seguir o seguinte: dois possíveis resultados. Primeiro resultado possível é que o percentual vai ser aquele resultante da diminuição da capacidade. Então, perdeu 10% da capacidade e 10% da remuneração, certo? Ou vai ser 100%. Então, se a pessoa tem uma incapacidade parcial para a atividade que exercia, ela recebe esse percentual de diminuição. Então, se diminuiu 10% a capacidade, para a atividade que exercia, 10% de pensão. Certo. Quando que vai ser 100%? Quando a pessoa não consiga fazer mais a sua atividade. Por quê? Porque a lei fala, no artigo 950, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou. Então, o que às vezes acontece? A pessoa tem uma incapacidade, mas ela conseguiria realizar outras atividades. Ela tem uma incapacidade total, por exemplo, a pessoa é digitadora. Ela tem uma incapacidade por uma doença profissional e incapacidade total para atuar como digitadora. Mas ela poderia exercer outras atividades, e isso está lá dito pelo médico. Não pode mais digitar, mas pode fazer outras coisas. Nesse caso, o que a gente considera é a inabilitação para o trabalho específico de digitação nesse exemplo. Então, 100% da sua atividade que ela perdeu, ela recebe 100% da remuneração, ainda que possa fazer outras atividades. Beleza? Só que aqui, neste caso, o artigo 950 tem parágrafo único e tem pensão em parcela única, certo? Então aqui tem. Aqui em cima não tinha. Então a jurisprudência faz essa diferenciação. Resultado morte não tem pagamento em parcela única. Resultado lesão é possível o pagamento em parcela única. Agora a gente vai entrar nas teses do que o TST falou. Beleza? A primeira tese, que é extremamente importante, a tese agora de março de 2025. Tá? Vamos lá. Peguei na ordem errada. Vamos lá. Tema 77 do TST.
fala que é discricionariedade do julgador. Vamos lá. Insere-se no âmbito da discricionariedade do julgador a ser analisada a cada caso, segundo o seu livre convencimento motivado, definir se a indenização por danos materiais, 1950 do Código Civil, ou seja, apenas para lesão sem resultado morte, quando decorrente de acidente de trabalho típico ou equiparado, e resulte em incapacidade laboral total ou parcial, deve ser paga em parcela única ou pensão mensal. Não é opção da parte. Tá? Então, não é opção da parte. Ponto importante. Vale para incapacidade total ou parcial. Tá? E aí é o juiz que escolhe se vai aplicar parcela única ou não. Não é prerrogativa da parte. Beleza? Só que tem um adendo que não está no tema. Que é um adendo importante, que é um adendo que decorre da lógica, que é o seguinte. Essa discricionariedade, ela não é total. Precisa de motivação. Precisa de fundamentação. Até por posição constitucional, artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. Beleza. Agora a gente vai para o tema 76. E aí ele vai falar de concausalidade. Concausalidade, na tese, está falando... É melhor a gente falar apenas da doença profissional. O que acontece? Na concausalidade, em caso de doença profissional, às vezes o perito fala assim, ó, tem uma concausalidade, ou seja, a parte tem a doença degenerativa, ou é dela própria, ou tem uma causa fora do trabalho, não importa. Mas não tem relação com o trabalho. Mas o trabalho agravou a doença. Isso é uma hipótese. A segunda é uma causa própria e o trabalho contribuiu para a doença. Tá? Tem essas duas situações que normalmente acontecem na prática trabalhista. Então, tenho uma doença agravada e tenho uma doença que foi causada por uma condição própria mais o trabalho. Tá? São duas coisas muito que parecem parecidas, mas não são tão parecidas. E aí existe a chamada concausalidade, ou seja, uma convergência de causas, uma soma de causas. Ou seja, o nexo de causalidade não é único do trabalho ou não é único de uma causa própria. Ou seja, existe uma soma de causas. Uma causa própria e uma causa do trabalho. E aí não ocorre o pagamento de indenização de 100% da pensão ou 100% da indenização por dano material. Por quê? Porque o trabalho não contribuiu 100% com aquela doença. Ele contribuiu em uma parte. Mas em muitos casos, o próprio perito não consegue definir qual é o percentual de contribuição do trabalho e qual é o percentual de contribuição de uma causa não relacionada ao trabalho. Como ele não consegue colocar isso, ele não coloca no laudo. E aí ele fala, ó, tem uma concausalidade, não sei qual é. E aí como que a gente define isso? O tema 76 determinou para a gente que quando existir concausalidade entre trabalho e doença ocupacional, o cálculo da pensão mensal incidente sobre remuneração do trabalhador observará a redução de até 50%. Redução até 50%. Após a fixação do percentual de incapacidade laboral. Então, se perdeu 10%, 50%, metade, né? 5%. Se perdeu 100%, metade, 50%, certo?
salvo se o laudo pericial expressamente indicar o grau de contribuição da atividade laboral para o dano sofrido. Ó, então o perito fala, ó, o trabalho contribuiu 20% para a doença, o trabalho contribuiu 72% para a doença. Então aí o percentual de redução vai ser de acordo com o que o perito disse, a não ser que existam elementos para afastar o laudo pericial. Então, basicamente, é isso. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima aula.